Olá pessoal! Neste vídeo falarei sobre a intolerância às diferenças. É mais um vídeo da série Repertório e eu criei essa série aqui no canal para discutir temas possíveis em redações de prova e dessa forma ajudar vocês no momento da produção. Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Meu nome é Juliana, eu sou professora de língua portuguesa e revisora de textos e se você precisa desenvolver o seu repertório, acompanhe os vídeos desta série e ative aqui o sininho de notificações para você ser lembrado quando os vídeos saírem. Bom, o tema aqui é intolerância às diferenças, mas eu quero deixar claro que qualquer variação no sentido de respeitar diferenças, ser tolerante às diferenças, então qualquer pequena variação poderá seguir o raciocínio que eu vou transmitir aqui neste vídeo. O primeiro ponto a ser destacado em relação a esse assunto é a contradição existente entre o comportamento do intolerante e as características culturais do Brasil. É uma cultura heterogênea, marcada pelas diferenças, porque tivemos aqui povos de diferentes origens que trouxeram crenças, hábitos, valores, enfim, uma multiplicidade que fez com que tivéssemos a diferença sendo marcante aqui no país. Então, em um país como o Brasil, não faz o menor sentido uma pessoa ser intolerante às diferenças. Mas a gente consegue compreender esse comportamento ao resgatar o período da colonização, porque afinal de contas foi um contato entre culturas que aconteceu por meio da violência, por meio do embate. Então estabeleceu-se aqui o hábito de ser intolerante desde o início. Então uma cultura tentando se sobrepor à outra, uma cultura tentando se defender da outra. E a verdade é que os comportamentos, eles são influenciados por gerações. Então é uma geração que transmite um valor, que transmite uma forma de ser e de fazer à outra. E assim, a propagação desses valores e as pessoas tendem a agir de forma retrógrada por muito tempo. E foi o que aconteceu aqui com muitas pessoas, aquelas que são intolerantes. E isso é muito perigoso, porque quanto mais intolerante às diferenças uma pessoa mais difícil se torna a mudança. Então a pessoa não consegue enxergar outras possibilidades, ela não consegue evoluir. E para que a gente possa crescer é muito válido, é fundamental que nós estejamos abertos a novidades e aceitar, tentar entender essas novidades, essas diferenças, para que a gente consiga fazer diferente do que a gente faz. E se a gente pensa nesse conjunto em larga escala, a gente pensa como que o sucesso de um país depende disso. Porque se você tem muitas pessoas intolerantes que não estão dispostas a ver o diferente e aceitar o diferente, nós teremos então muitas pessoas que não estão dispostas a evoluir, não estão dispostas a crescer. O mesmo vale para o contrário, se nós temos muitas pessoas flexíveis, fica muito mais fácil evoluir. A primeira consequência, então, da intolerância é não termos evolução, como nós poderíamos ter. A segunda consequência marcante da intolerância são os embates improdutivos, infrutíferos, as perdas de tempo, a violência. Então, todas essas consequências podem ser ressaltadas em uma prova, porque dessa forma você convence o seu interlocutor de que a questão é grave, de que ela merece mudanças. E vamos pensar aqui em algumas fontes, em algumas citações que poderiam ser feitas em relação a esse tema. Então, nós vamos casar a ideia de outros autores, de outras pessoas, a essas que nós colocamos aqui. É muito importante que o seu raciocínio no momento da escrita da redação seja de encaixar peças. Então você vai encaixar a consequência, a causa, o motivo que você tem para defender que a questão é um problema e que ela merece atenção e medidas que possam ser tomadas para resolver, e você vai encaixar isso que você tem para argumentar com o repertório que você conhece. Então aqui eu sugiro, além da colonização, que foi um evento histórico, o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do autor Ailton Krenak. Se você ainda não leu este livro,
eu sugiro que você leia, porque este livro pode servir para um tema como este e pode servir também para falar de questões ambientais. O autor foi um líder indígena e ele destacou na obra a postura dos índios em relação à natureza, então como acontece essa relação, e essa mesma relação entre brancos e natureza. Aqui eu quero que você entenda que brancos não são só mais, né, os europeus, os portugueses, mas qualquer pessoa que tem a tendência que os europeus tiveram. Então os índios enxergam a natureza como mãe, no sentido dela ser provedora. Existe uma relação de dependência. Se a natureza não está bem, nós também não ficamos bem, já que a gente precisa dos recursos naturais. Então os índios levam isso a sério. Eles respeitam muito mais a natureza em razão disso. Os brancos, em contrapartida, enxergam a natureza como um elemento que pode ser subjugado, que está a serviço deles em prol de um suposto desenvolvimento, de uma suposta evolução. Então, com essa justificativa de evolução, os brancos exploram os recursos naturais sem se preocuparem muito com o futuro. Então, o autor pondera essa diferença e diz que o homem branco tende a entender que a forma como ele existe aqui na Terra, como ele faz a vida acontecer, digamos assim, é a única possível, é a única válida. Então perceba que é um comportamento de intolerância, de inflexibilidade, de não aceitar o diferente, de não respeitar quem faz diferente, porque afinal de contas os índios perderam muito espaço aqui, que significa que o posicionamento deles, que a forma como eles lidam não foi respeitada, inclusive continua não sendo respeitada. Nós sabemos pelos noticiários que o espaço que eles ocupam hoje tem diminuído mais ainda. Então isso reforça novamente que existe intolerância em relação à forma como eles vivem. E não significa que os brancos estejam certos, porque afinal de contas não estão. Chega a ser irresponsável a forma como a exploração natural acontece. Então muitas vezes o intolerante não dimensiona o quão errado ele está. Ele age pura e simplesmente e não se preocupa em fazer diferente. Ele entende que a verdade dele é suprema e pode ser que ele esteja equivocado. Bom, outra fonte que eu sugiro aqui é a palestra proferida pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Foi proferida no TED Talk. Eu também sugiro que você assista as palestras do TED. Geralmente são proferidas por pessoas conhecidas, por pessoas que já fizeram nome. E essa escritora fala justamente do perigo de ter uma única visão sobre alguma coisa, sobre algum assunto. Então a palestra se chama O Perigo de uma Única História, ou O Perigo de uma História Única. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo caso você queira ver. Muito boa essa palestra. E ela diz que é muito ruim quando a pessoa tem apenas uma visão sobre um fato porque ela se equivoca. E muitas vezes ela demora a perceber que ela está equivocada. E o exemplo que ela dá é da época da infância dela, quando ela tinha acesso à literatura, sobretudo americana e britânica. E ela entendia que aquele formato era o único possível. Ali ela tinha acesso a personagens brancos, dos cabelos lisos, que comiam maçãs e viviam na neve. Então, um contexto completamente diferente do dela, que vivia na África. As frutas eram outras, a temperatura era outra. Então ela gostava daquelas histórias, mas ela não se identificava por completo. Era uma realidade muito distante da dela. Inclusive, ela nem percebia que ela poderia se tornar uma escritora, porque aquele contexto estava tão diferente do que ela poderia, com base na vida dela, descrever, que a distanciava dessa perspectiva de ser uma escritora. E aí modificou bastante quando ela começou a acessar livros de escritores africanos. Então isso despertou nela a vontade de produzir literatura, de escrever livros. Inclusive ela se tornou uma escritora graças a esses autores que ela acessou, que ela pôde
ver uma forma de produção com a qual ela se identificava. Então ali naqueles livros de autores africanos, ela tinha personagens parecidos com ela, num local que tinha temperatura que ela estava acostumada, a que ela estava acostumada, as frutas que ela conhecia, que ela provava com frequência. Então, digamos que a vida dela no mundo da literatura mudou quando ela começou a ter outra perspectiva. Então, mostra aqui que o intolerante, seja por vontade própria ou por uma influência, a visão dele é restrita, e uma vez que é restrita, a chance dele se equivocar em relação a um assunto é muito grande. E os intolerantes não estão abertos à multiplicidade, a abrir seu campo de visão. Então aqui eu quero que você entenda que essa palestrante ela não foi intolerante de não querer receber outras influências. Ela, inclusive, em outro momento, pôde receber essas influências. Mas aqui eu quero que você enxergue o ponto de quando você tem uma pouca disposição para receber o diferente, você tem uma visão limitada, como ela tinha em relação à literatura. E uma vez que a sua visão é limitada, você não cresce, você não evolui. Então, veja o valor de ter acesso a múltiplas visões, a múltiplas crenças, a múltiplos comportamentos. É dessa forma que a gente consegue crescer. E várias pessoas crescendo compõem uma nação que cresce junto. Então isso seria muito importante a nível cultural para toda a sociedade. Qualquer mudança em prol disso, qualquer alteração, transformação que quiséssemos fazer, teria de partir da educação. Quando nós mexemos na cultura, ou melhor, para mexermos na cultura é importante reeducar as pessoas. Então aqui você poderia sugerir em relação a esse tema alternativas do tipo desenvolver trabalhos nas escolas, sejam palestras, sejam discussões em salas de aula, sejam trabalhos escritos mesmo. Então qualquer conscientização na escola que pudesse ser feita ali com os alunos por meio dos profissionais de educação, com investimento do Ministério da Educação, que é a instituição que é responsável aqui no Brasil pela educação da população. E poderia também existir uma conscientização nos meios de comunicação, então na internet, nas redes sociais, na televisão, no rádio, conscientizando as pessoas do valor da multiplicidade e do respeito às diferenças. Não só você respeitar, mas você também tentar compreender para ver se aquela diferença, se aquele ponto que você não conhecia, que ainda não faz parte da sua realidade, se aquilo pode transformar, se aquilo pode trazer benefícios. Poderiam contribuir também nessa jornada de mudança cultural as pessoas famosas. Então, sejam os influenciadores digitais, essa é uma profissão nova, mas que tem tido espaço, que tem mostrado a sua importância. Então, não só os influenciadores, mas também os artistas. Então, essas pessoas, por serem ouvidas por muitas outras, poderiam trazer também essa consciência e estabelecer o valor da tolerância às diferenças e da importância de recebermos as outras visões, as outras ideias, as outras crenças. Pessoal, eu fico por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários. Obrigada por assistirem ao vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!